Tá batendo uma luz aqui. Sejam bem-vindos para esse lugar diferente hoje. Vamos falar sobre desmame de medicação. Quando fala desmame, é um termo utilizado assim mais no meio médico e hospitalar. É um termo estranho, né? Eu pesquisei até por que usa desmame. É, por exemplo, um bebê, quando ele mama e ele vai fazer um processo de desmame, é um processo doloroso, né? Ele sofre com isso. A maioria das crianças sofre muito, tanto o desmame materno, de leite materno, né, da mãe, ou da mamadeira. Os dois, a criança tem resistência para abandonar. Talvez o termo tenha vindo disso, né, por ser uma dificuldade no processo de não mais usar a medicação. Então, por isso se fala desmame. Bem-vindo, gente. Ó, quem está chegando, está olhando esse cenário diferente, isso aqui é real, tá? É o quintal aqui da minha casa, onde eu moro. Eu tive que vir aqui fora hoje porque tá sem energia dentro de casa. Aí tá mais escuro lá dentro e achei melhor vir aqui fora, já que eu tô usando a internet do celular para fazer a live e não a internet da casa, né? Porque não tem energia. Tá sem energia, eu cheguei atrasada por isso. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Desmame de medicação tarja preta. Por que tarja preta? Porque ele já é tarja preta porque ele causa dependência. A dependência não é só química, não é só da composição química do medicamento. A dependência ela também é psicológica, porque você tem aquela esperança, aquela fé, aquela crença de acreditar, né, que o medicamento realmente faz efeito para você. E isso também ajuda na eficácia do medicamento. Já tem muitos estudos comprovando que o medicamento placebo é o que tem, ele é igual, da mesma cor, e os estudos fazem assim, ó, eles fazem, por exemplo, um diazepam verdadeiro e um diazepam que não é com composição química, não tem o princípio ativo. E eles fazem 2 grupos de pessoas e dão um medicamento sem falar nada para nenhum dos grupos, qual o remédio é e qual que não é. É um teste. E se comprova que tem uma porcentagem bem alta do mesmo efeito esperado do medicamento verdadeiro no efeito placebo. Ou seja, a pessoa acredita que está tomando aquela medicação, ela sabe para que serve e ela faz o efeito que ela está esperando. Por exemplo, se eu te der um medicamentozinho, assim, um remedinho e falar assim para você, toma isso aqui que você vai dormir. Você vai dormir, que é uma beleza, esse remédio é ótimo para dormir, pode esperar daqui 20 minutos que você tomar esse medicamento, você vai dormir. Se tiver o som ruim, vocês me avisam, tá? Aí a pessoa vai dormir. 90% das pessoas vão dormir e vão acreditar que faz efeito, mesmo que o medicamento for miolo de pão, que eu enrolar e falar para você que é. Isso foram pesquisas que fizeram, estudos que fizeram, chama estudo placebo, né? Ou bom, a maioria dos estudos chama estudo placebo mesmo, esse é o nome que se dá. Randomizado, estudos de efeito cego, uma coisa assim também. Você vai encontrar bastante estudos desse feito. Então, a gente tem uma dependência também psicológica. Então, quando fala assim para você, não precisa de você tomar essa medicação não para ansiedade. Nós estamos tratando de ansiedade, crise do pânico. Porque você pode tratar sozinha, não precisa. Claro que a pessoa vai ficar com medo. Ela foi no médico, o médico prescreveu o medicamento tarja preta, talvez tarja vermelha, tá? Os ansiolíticos, escitalopram, fluoxetina, duoxetina, tem vários que é tarja vermelha, não é preta. O que significa a diferença entre um medicamento que está lá, venda sob prescrição médica, tarja vermelha, bem no meio da caixinha, e aquele que está escrito tarja preta, bem no meio da caixinha? É a quantidade de dependência que a pessoa fica. Mais dependente, menos dependente. Então, os tarja vermelhas se provou que
Às vezes um medicamento é tarja preta e passa para ser tarja vermelha, porque numa quantidade vamos pôr aí 1000 pessoas que usam, apenas 10 ficaram dependentes, e as outras não. Então fala: "Ah, esse medicamento não causa tanta dependência". Como que sabe se você tem dependência ou não do medicamento? Quando você para de tomar, quando você não está mais tomando, e você tem efeitos de abstinência. É como se fosse uma droga mesmo. Você começa, tudo que se diz que o medicamento é benéfico, te faz dormir, te faz ficar mais calma, menos irritada, menos ansiosa, mais tranquila, e você toma aquilo acreditando em tudo aquilo. Porque você bebeu, você fala assim: "Bom, agora eu tô calma, porque eu bebi, eu tô calma porque eu bebi, eu vou dormir melhor porque eu tomei o remédio, eu tô menos irritada porque eu tomei o remédio". Nossa, não posso ficar batendo nesse microfone. Aí os efeitos acontecem, porque você acredita naquilo, você colocou a sua esperança naquilo e realmente, não é que o remédio não tem efeito nenhum, ele tem, mas quando tira de você e você fala que porque tirou, acabou, você agora continua sendo irritada, nervosa, tendo ansiedade, tendo crise do pânico, não consegue dormir e você começa a ter tremores, sudorese, dor de cabeça, mal-estar, um monte de coisa, é abstinência. É porque você sente a falta do medicamento. Então, como que você vai fazer para desmamar? Calma, deixa eu te falar, nem é todo mundo que quer fazer o desmame, para começar. Se você não quer, se você acha que o medicamento faz muito bem para você, você não tem efeito colateral, você se sente bem com o remédio, eu não sei nem quanto tempo você está tomando, continue tomando até chegar a sua hora. Todo mundo tem sua hora. Todo mundo tem sua hora de falar: chega, não quero mais. Não quero mais ficar tomando isso, porque todo medicamento tem efeito colateral. Todo medicamento tem efeito colateral, mesmo os medicamentos naturais, mesmo o fitoterápico. Amanhã eu vou mostrar para vocês suplementos vitamínicos e medicamentos fitoterápicos que são ótimos para ansiedade. Os que já foram estudados, que já foram comprovados, os que você pode tomar. Mesmo alguns deles vai ter, até chá de camomila pode ser que alguém tenha, passou um coelho aqui correndo. Pode ser que alguém tenha alergia, tá? Então não quer dizer que é isento de tudo não, mas os medicamentos de farmácia industrializados numa caixinha que é totalmente químico, toda a composição do medicamento, eles têm efeitos colaterais. Os efeitos colaterais mais comuns são hepatotóxicos, que pode ser tóxico para o seu fígado. Hepatotóxico, hepato vem de fígado, porque ele é metabolizado no fígado. Todo medicamento que a gente toma, toda composição estranha ao corpo, que a gente chama de exógena. Exógena é uma coisa que o corpo não produz, tá? Se o corpo produz alguns aminoácidos, sim. Alguns vêm dos alimentos, sim. Alguns a gente retira da fruta, do vegetal que você come, e aí ele absorve, mas o nosso corpo ajuda, ele produz já a serotonina, sim, dopamina, neurotransmissores, dopamina, serotonina, adrenalina, cortisol, nosso corpo produz. Ele precisa de substâncias que ele vai retirar do alimento e vai produzir. Mas o medicamento já tem pronto, ele está te entregando uma coisa pronta, diferente do que o seu corpo produz, porque ele é químico. O seu corpo sabe que aquilo ali é uma composição na estrutura molecular muito parecida com o biológico do corpo, mas é diferente. Ele não é igual ao da natureza. Medicamento de farmácia industrializados não é igual ao da natureza, porque se fosse igual ao da natureza, eles não poderiam ter a patente. Você não pode vender uma estrutura molecular exatamente o que já existe na natureza e falar que foi a indústria que descobriu. Não é. A indústria tem que modificar isso. E quando ela modifica, o corpo ele reconhece que é parecido, então ele metaboliza no fígado e o uso assim muito, sabe, anos e anos tomando aquilo, pode acontecer de você começar a ter problemas de estômago, efeitos colaterais, tipo, dores nas articulações, dores musculares, dores de cabeça,
bagunça a sua flora intestinal, problemas intestinais, o fígado pode aumentar, pode ficar mais fraco, na produção da bile, do pâncreas, do rim, porque o rim é o que faz toda a filtragem de tudo que a gente bebe e come, ele que filtra as toxinas, o medicamento, ele não tem lá só o princípio ativo, ele tem um monte de coisinha para ficar branquinho, compacto ali. Eu sou farmacêutica, né, vocês sabem. Meu nome é Adriana, para quem chegou aqui agora, eu sou farmacêutica, sou terapeuta. Então eu já fiz medicação no laboratório, principalmente estágio também a gente faz. E aí a gente coloca talco, é um tipo de talco, eu vou colocar talco para você, é tipo um amido, ele tem um princípio ativo em miligramas, né, você está tomando um remédio, sei lá, de 5 miligramas de citalopram ou diazepam, 10 miligramas de Prozac, Rivotril, 2 miligramas, alguma coisa assim. Dentro do medicamento tem também tem várias substâncias químicas que não são medicamentos, que elas são apenas ingredientes que precisa de estar junto para absorção melhor no corpo. Para solubilidade, tem uns que é mais solúvel em meio aquoso, outros em meio oleoso. Por isso que às vezes o médico fala assim, ó, toma depois que você comer. Por quê? Porque ali na comida eu tô procurando um lugar que tenha sombra. Eu acho que eu vou ter que mudar vocês de lugar, encarregar vocês comigo aqui. Sabe por quê? Porque o sol, vamos andar quando a gente faz a live, ó. O sol tá esquentando o telefone, vai esquentar o celular. Então, o medicamento, às vezes é para tomar só com água, às vezes é com o estômago vazio. Só que isso, a longo prazo, vai danificar o seu rim, o seu fígado. É o efeito colateral do remédio, não tem jeito. Então, vamos sentar aqui? Aqui tem sombra, ó. Ai, ai, ai. Primeira vez que eu faço uma live assim, bem no improviso. Carona minha aqui. Pior não é isso, pior que eu tô com 2 telefones, que eu tô gravando ali no outro telefone pro YouTube. Aqui ficou bem melhor, hein? O sol lá tava quente. Apesar de estar frio aqui, sabia? Estou começando o inverno. Aqui ficou bom, ó, debaixo de um pé de oliveira. Cheio de azeitona aqui. Depois eu mostro pra vocês. Azeitona preta. Azeitona amarga. Alguém já comeu azeitona do pé? Mas vamos voltar no assunto do medicamento, tarja preta. Aí você quer fazer o desmame? Como que é o procedimento? Já que ele causa dependência, você vai ter abstinência. Você vai ter que ter uma consciência. Eu não preciso medicamento. Já usei por esse período, é o suficiente, tá bom, né? Porque medicamento é para ser usado por um tratamento. Vamos fazer um tratamento? Vamos. De quanto tempo? 6 meses? Um ano? Um ano e meio? 2 no máximo? Agora, tem 10 anos que eu tomo esse remédio. Gente, aí o que aconteceu? O corpo já acostumou. Você, é como se ele fizesse parte de você. Você tem um apego a esse medicamento como se fosse assim, em um momento difícil na sua vida, ele te ajudou. Aí você tem medo de largar e falar assim, e agora? O que vai ser de mim sem esse medicamento? Só que o medicamento para ansiedade e para depressão também, alguns, eles são até a pessoa sair desse lugar. Porque isso, a crise de ansiedade generalizada, e todas as outras 6 tipos de ansiedade, ela é um lugar em que você se encontra por um tempo. Não é um lugar onde você mora, não é um lugar onde você vive, não é um lugar onde você vai estar sempre, precisa de medicação para sempre. Não. É diferente de outros tipos de doenças mentais, por exemplo. Se a pessoa tem ali uma bipolaridade, uma esquizofrenia ou uma epilepsia, né, que às vezes ela desmaia, ela precisa mesmo, porque às vezes quando a pessoa tem curto-circuito no cérebro, que é os neurônios que realmente entram em curto, espera só um pouquinho que o pé do tripé aqui tá balançando, eu tô ajeitando, vai ficar meio torto. Ela precisa do medicamento para ele diminuir a eletricidade que a gente tem entre um neurônio e outro. Quando a descarga elétrica é muito grande, a pessoa tem convulsão, entendeu? Ela entra em convulsão. Então ela precisa de estar regulando isso daí. No caso de ansiedade, é mais uma coisa assim emocional, que tem sintomas físicos por causa do emocional.
Você pensa, aí você sente no corpo a crise do pânico, que é tremores, às vezes dor de cabeça, mas é mais tremores, a mão ficar suando, o coração disparado, falta de ar, sensação ruim de que vai morrer, de que vai desmaiar, essas coisas assim. E quanto mais você preocupa com esses sintomas, quanto mais medo você tem dele, maior é a sua ansiedade. Quando você conseguir controlar esses sintomas, passando por eles, sem medo, sabendo que é desagradável, mas não é perigoso, que você saber lidar com eles de uma forma segura, que você não tenha medo mais, que você enfrente eles, você vai enfrentar aos pouquinhos, você vai aprender a segurar, né, meu coração está disparado, mas eu sei que é normal, um coração saudável também dispara, não tem nada comigo, eu já fui no cardiologista, vamos supor, né, eu tô te falando o que você vai pensar. E não era nada e tal, e aí você vai, aos poucos, toda vez que isso acontecer, menos sinais de medo você envia para o seu cérebro, menos o coração acelera, e aí você vai sarar da crise do pânico. Então o desmame do medicamento é você ter consciência que você controla os sintomas da ansiedade. Os sintomas da ansiedade não matam. Ele não é perigoso para a saúde. Você não vai ver alguém que morreu, não sei se eu posso falar isso aqui no Instagram, essas palavras, de sintoma de crise do pânico. O coração disparou, a mão suou, ela começou a tremer e caiu e morreu. Não, isso não acontece. O que acontece é, se a pessoa tem um problema cardíaco verdadeiro, né, um problema cardíaco, vamos supor que ela tinha um entupimento de veias, ela tinha um problema de válvula mitral, ela tinha uma disritmia cardíaca congênita, né, nasceu com esse problema, não sabia. A falta de ar só se for um problema pulmonar, uma doença obstrutiva crônica do pulmão, das vias aéreas, asma muito severa, ela é alérgica e teve uma reação alérgica muito grande, onde fechou a glote, não conseguiu respirar. Não, é decorrente de alguma doença que a pessoa já tem, mas não da síndrome do pânico. O que é síndrome do pânico? É você entrar em pânico por causa dos sintomas da ansiedade, em excesso. Quando a gente está ansioso, o que a gente faz? A gente fica empolgado, a gente fica assim, nossa senhora, ai meu Deus, não sei o que vai acontecer, e o coração dispara, e a gente fica nervoso, assim, nervoso no sentido de para agir, né? Vai ser lutar ou fugir. Por exemplo, dá um exemplo. Eu tô aqui no meio do mato. Aqui onde eu moro tem cobra cascavel. E eu tô com 2 fones de ouvido, eu não tô escutando, né? Se a cobra cascavel vier por aqui. Mas eu tenho um cachorrinho aqui sentado aqui, ó, do meu lado, tá vendo? Esse aqui é o Brutus, meu cachorro. Capaz que se vier um bicho aqui, e aqui também tem coiote, ele vai me avisar, ele vai levantar, aí eu vou ficar assim. Isso é ansioso, né? Eu tô ansiosa pra não, enquanto eu tô nessa live, não vir nada, não acontecer nada, não uma cobra, não um bicho, vir aqui. Mas eu já moro aqui, eu não tenho medo deles, né? Eu só não quero pisar nela, porque se a gente pisar, ela ataca. A cobra só ataca se você, para se defender, ela não vai atacar assim de graça. Aí, isso pode gerar uma ansiedade muito grande se a pessoa já está num estado ansioso de preocupação com um monte de coisa, a vida está muito ruim, está com problema no trabalho, está com problema financeiro, está com problema com o filho, aí qualquer coisinha a mais, é a gota d'água que os outros falam, no copo assim, tuf, que transborda e a pessoa entra em colapso. É isso. Então, enfrentar os problemas, resolver os problemas, a gente é bom nisso. A gente é bom nisso. Deus nos capacitou com essa inteligência de enfrentar os problemas. Quando a gente se coloca numa situação de tipo assim, meu marido é muito ruim, mas eu não consigo largar dele porque eu não tenho emprego, eu não sei onde eu vou morar, e eu tenho que aguentar, e ele me trai, e ele me maltrata, e ele é ruim comigo, mas é ruim com ele, pior sem ele, e aí você vive ansiosa por causa disso. E talvez até depressiva, porque com certeza sua autoestima já está lá no pé, né? Ele já te deixou sendo o tapete, pisando em você e você sentindo nada.
essa não é a solução, você tomar um diazepam, um clonazepam, para você ficar dormindo, para você ficar dopada, aí você vai lá no médico e fala: "Doutor, eu choro demais, eu sou muito ansiosa, minha vida é muito ruim", aí o médico vai e te passa um ansiolítico, né, "Toma esse remédio para você ficar mais calminha". Aí o remédio vai para o seu corpo, aí você se sente melhor, porque você pensa: "Bom, pelo menos agora o medicamento está me ajudando", mas até quando? E está ajudando por quê? E se o problema é real, por que que um medicamento vai segurar as ondas aí por muito tempo? Ele não vai segurar a onda, porque o fator que te estressa, que te deixa nervosa, que te tira o sono, ainda está na sua vida, que é o seu problema. Então você tem que resolver o problema. Eu sou farmacêutica, eu não posso chegar em você, como eu falo para meus pacientes, e falar assim: "O que você está tomando? Deixa eu ver os seus medicamentos, traz sua prescrição aí para mim". Aí você mostra lá para mim: "Ó, de manhã eu tomo o carbamazepina", se bem que carbamazepina não é só para ansiedade, tá, ele é para outros problemas mentais junto, bipolaridade junto. A gente também não está falando de esquizofrenia, tá, a esquizofrenia precisa de medicamento, precisa, porque é uma deficiência química do cérebro, pelo menos até a pessoa se estabilizar precisa. Então vamos lá, você está tomando escitalopram 20 miligramas de manhã e clonazepam 5 miligramas à noite ou 10 miligramas à noite para dormir. Aí eu pego e falo assim: "Então, não toma mais. Quantos comprimidos você tem?". "Parou de tomar. Vamos agora fazer terapias e vamos fazer coisas naturais". Não é assim, não é assim, não pode ser assim. Primeiro, quem te prescreveu foi o médico psiquiatra, e muitos pacientes minha não é o médico psiquiatra, é o médico geral. Às vezes é o médico que estiver no posto de saúde. Sabe o que que acontece? Acontece assim, ó, você vai no pronto-socorro, aí eles te dão um diazepam na veia, ou então um remédio sublingual, a diazepam sublingual também, aí você acalma, aí os batimentos cardíacos diminuem, a sua pressão diminui, você fica calma, aí você fala: "Nossa, doutor, foi ruim demais, eu pensei que eu ia morrer, eu senti uma angústia no peito". "Ah, tá, isso foi crise do pânico". Vai no psiquiatra, aí você vai lá no psiquiatra pela primeira vez, fala para ele tudo o que aconteceu, aí ele fala assim: "Vamos, eu vou te dar esse remédio aqui para você tomar", e você sai de lá com a prescrição. Se for tarja vermelha, é uma prescrição controlada, mas não é a B2, que é aquela azul, né, que você só compra com o farmacêutico na farmácia, tem que deixar um receituário lá e tal, ou no posto de saúde mesmo, no posto de saúde também tem diazepam para dar, tem algumas medicações que dá. Eu trabalhei acho que alguns anos ali no Programa Saúde da Família, em São Paulo, eu cuidei de 5 UBSs. Então quando os pacientes chegavam lá, eles falavam assim: "Ó, eu tô tomando esse medicamento que eu passei uma vez no psiquiatra e agora eu vim renovar a receita". E aí fica nessa renovação. A quem renova o seu receituário? Muitas vezes é o plantonista que está lá na UBS, muitas vezes ou da UPA, ou do postinho, ou da emergência do hospital que você foi, porque você fala assim: "Ó, não posso ficar sem esse remédio, eu já estou tomando ele já tem um tempo, e é o que eu tenho", mas você não tem acompanhamento. Você não tem acompanhamento com o médico. Quem te receitou é outra especialidade. E você não sabe como que você vai parar, quando é que você vai parar. Você não está indo no psiquiatra para ele poder tirar. Então, quando você decide o que você vai querer tirar, a melhor forma é você tentar conseguir uma consulta com um psiquiatra, porque é ele que faz a prescrição de psicotrópicos. Psicotrópicos é todo medicamento que mexe com a mente, que mexe com a cabeça, que mexe com os neurotransmissores, que, que são perigoso de mexer, não é fácil, entendeu? Principalmente antidepressivo. Então, um médico que mexe com o estômago, um gastro, um clínico geral, não é o médico ideal para esses psicotrópicos. O psicólogo também não pode prescrever. Como farmacêutica, eu posso prescrever medicações fitoterápicas, formulações, homeopatia, florais, óleos essenciais, essas coisas, mas não psicotrópico também não, e nem tirar. Então quem não pode prescrever também não pode tirar, certo? Mas eu posso trabalhar junto com o seu médico, eu vou fazer terapias com você naturais, essas coisas que eu ensino você a fazer aqui. Respiração, várias vezes por dia, para você controlar o seu sistema parasimpático. O que é sistema parasimpático? É aonde vem os nervos, que você fica nervosa, aí você vai respirar assim, mais calma, e você vai dar uma mensagem para o seu cérebro, para o seu corpo acalmar. E seu cérebro vai produzir
calmante natural. Isso mesmo. A gente tem produção natural de calmantes e produção natural de estressores. Os estressores que a gente produz, ele é produzido toda vez que você está com o corpo tenso. E os calmantes são produzidos toda vez que você relaxa. Então você vai aprender a relaxar, ser uma pessoa mais relaxada muscularmente falando, os músculos mais relaxados, a respiração mais calma, pensamentos melhores, mudar os pensamentos, começar a pensar em coisa boa, ir para a natureza, que tem uma árvore gigante, onde tem um tanto de passarinho, curtir as coisas que você gosta, aproveitar, aí você vai começar a produzir coisa que o seu corpo é natural. E aí, se você está produzindo, você precisa menos do medicamento. Então, você vai falar para ele, doutor, é o seguinte, eu já tomo medicamento faz tanto tempo, eu escutei lá uma terapeuta, que é farmacêutico, disse que a gente não precisa, e eu quero tentar, eu quero desmamar, eu quero fazer o procedimento de desmame de medicação, mas eu preciso que você diminua as doses. Aí, se você toma 20 miligramas, ele vai passar para 15, ou se você toma 10, ele vai passar para 5. Na escala do medicamento, tem as dosagens máxima e a dosagem mínima. E você vai de uma para outra, você vai da máxima para a mínima. Quando chegar na mínima da mínima, que não fabrica mais, vamos supor, menos de 1 grama ou 5 miligramas, 1 miligrama que eu quero dizer, ele vai falar para você, partiu o comprimido. Isso não é um procedimento assim que o farmacêutico a gente não aconselha muito, porque quando a gente fabrica o medicamento, a gente mistura, a máquina mistura, né? Na hora que você está misturando ali o princípio ativo com o pó, os pós, as composições químicas para ele ficar condensado naquela formulação, o princípio ativo vai para cá, vai para lá. Então, quando você parte, não quer dizer que a metade tem exatamente o 0,5 miligrama, mas serve, não tem outro jeito para fazer. Tanto é que a maioria dos comprimidinhos não tem um risco bem no meio, então você vai partir ali. Então você vai começar a tomar meio comprimido. Aí depois de meio comprimido, às vezes você pode partir ele até em 4, mesmo sendo pequenininho. O diazepam ele é bem pequenininho, mas dá para partir em 4. Clonazepam, bromazepam, esses são os benzodiazepínicos, tarja preta. Esses são os mais difíceis de desmamar, mais difíceis de tirar. Aí você vai começar a tomar primeira metade, depois 1/4, que fala, né? 1/4, que vai ser dividido em quarto. Depois, um dia sim, um dia não. Aí depois, nada. O que vai acontecer quando você está diminuindo essa dosagem? O seu corpo vai produzir mais. Se você está bebendo menos, ele vai produzir mais. Quanto menos a gente ingere uma coisa, mais o corpo faz. E se eu bebo, o corpo não produz, porque para que ele vai produzir se você já está entregando para ele o que precisa? Mas o corpo produz. Foi assim que a indústria farmacêutica descobriu o medicamento. Todos os medicamentos foram descobertos através do que a gente já produz no corpo. Tudo foi descoberto através do que a gente já produz. Até antibióticos. Antibióticos, se a infecção se fosse fraquinha, pouquinha, a gente tem um mecanismo de defesa onde os glóbulos brancos, onde está ali os nossos soldadinhos, os leucócitos, os eosófilos, os nossos soldados das células brancas, eles matam as bactérias, os vírus, todos os agentes estranhos. Mas quando o corpo está mais fraco, a bactéria se reproduz mais rápido, então a infecção aumenta. Os antibióticos vieram em ótima hora porque muita gente morria de infecção antigamente, né? Qualquer tipo de infecção a pessoa morria, infecção de dente, tudo. Então as penicilinas da vida, amoxicilina, cefalexina, as inas da vida, elas também depois tem muita gente que tem alergia a essas penicilinas, aí vem os antibióticos de segunda geração, terceira geração, eles nos salvam de infecções gravíssimas, que pode dar até uma sepsemia e morrer. Mas todos os dias a gente está em contato com agentes estranhos. Todo dia entra uma bactéria diferente no nosso corpo, um vírus, mas o corpo dá conta de não desenvolver uma doença. Às vezes você está com um sistema imunológico bom, resistente, forte, porque você se alimenta bem, você dorme bem, você come bem, e aí o corpo mesmo vai se virar com aquilo. O próprio vírus da gripe, né, ele é mutante.
Muita gente passa por uma gripe tranquilamente, fica 3, 4, 5 dias gripado e depois já sara, porque ela está cheia de vitamina C, ela ingere muita vitamina C, né, o brócolis tem acerola, não é só laranja e limão, muitas, e come bem, e dorme bem, e aí ela sara. Tem outras pessoas que fica mal, fica de cama, fica doente, aí toma remédio para febre, toma remédio para tosse, e toma um monte de coisa para gripe, por quê? Porque o sistema já está fraco. Os medicamentos tarja preta e tarja vermelha, eles foram produzidos a partir de neurônios, de substância química, neurotransmissores, que já tem no cérebro, que o cérebro já produz, que o nosso corpo já produz. Aí eles falam assim, olha, essa pessoa, ela está ansiosa e ela produz muita adrenalina, muito cortisol, pouca serotonina e pouca dopamina. Vamos fabricar um medicamento que é inibidor de recaptação de serotonina. Tem uma classificação de medicamentos desse, um monte, que vai fazer com que a serotonina, que é um neurotransmissor do bem, tipo um hormônio assim que faz você se sentir bem, tem essa sensação de alegria, de prazer, de bem-estar, o mundo tá caindo, mas você tá medicada. Sabe quando os outros falam assim, nossa, mas você é tão calma, tô medicada. Não tem até uma brincadeirinha que os outros falam, fala assim, Rivotril, Rivotril. Tem uma musiquinha, né, que falou, até eu tinha postado aqui na época do carnaval, diazepam, clonazepam, Valium, esses medicamentos daí, a pessoa fala, não, eu tô com meu remedinho, por isso que eu tô calma. Na verdade, o que ela quer dizer é assim, você tem uma quantidade de hormônios do bem, mas eles são absorvidos muito rápido, usados muito rápido, aí cai o nível, aí você fica triste de novo, você fica mais depressiva, mais sensível a qualquer coisa que os outros estão falando, você está chorando, qualquer coisa te, te magoa, parece que é pessoal, porque você está cheia de problemas já, né? Assim, outros tipos de problema no trabalho, problema não sei o quê, aí junta mais isso, mais aquilo, você não aguenta. Aí o medicamento, ele deixa mais disponível ali no seu cérebro esse hormônio do bem, porque existe um ciclo de vida, né? A gente produz uma vitamina, o corpo usa e vai embora, acaba. Por isso que a gente come todo dia, porque todo dia você precisa de vários nutrientes. Ele é usado e acaba, é usado e acaba. O remédio também. Por que você bebe o remédio todo dia? Porque o remédio tem um ciclo de vida. Ele entra na corrente sanguínea, ele é usado e depois ele é excretado pela urina e acabou. Aí, então, resumindo, como faz o desmame de medicamento? Você precisa aprender uma qualidade de vida, você precisa colocar na sua vida, adotar na sua vida hábitos saudáveis e bons, fazer exercício de meditação, respiração, oração. É muito importante a fé. A fé, ela é um processo de cura. Ela não é sozinha, mas sem ela também não é nada. Não sei qual é a sua fé. Pode ser no que você quiser acreditar. O que você achar, universo, sei lá, o que você crê. Eu não sei, não importa a sua religião. O que eu quero dizer é que quando você crê em algo superior a você, um poder, uma energia, eu acredito em Deus. Quando eu sei que Deus criou o nosso corpo, que ele nos guarda, que ele nos protege, que ele é fiel, que ele nos ajuda a passar, mesmo se a gente tiver uma doença, mesmo se a gente tiver um problema, ele vai dar essa força. O cérebro, ele vai acalmar. Orações, reza, fé, mantras, sabe o que é mantra? Que a pessoa fica repetindo assim, eu sou abençoada, ou então frases, ou então versos bíblicos que você repete com promessas, eu sou abençoada, eu sou saudável, eu tenho paciência, você fala tudo que você é, você, aqui, ó, ela tá falando isso mesmo, fé, mudança de hábitos saudáveis, isso. Muito bem, a Alessandra, ela tá afiada hoje, anotando tudo. Fé, alimentação, exercício, meditação como yoga, também acredito em Deus, exatamente essas coisas. Aí você vai trocar a medicação por meditação. Eu até fiz um postzinho com esse negocinho assim, tipo, troca a sua medicação por meditação. Não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. Ninguém fica doente assim, papufa, assim. Vai piorando a situação, né? Você pode até contrair um vírus que é da gripe, assim, mas você vai desenvolver ao longo dos dias. A meditação, você vai aprender a meditar. Como que eu medito? Eu escolho um lugar seguro, que eu me sinto bem, eu escolho o que eu quero meditar. Eu quero meditar na Bíblia, num livro que alguém escreveu, meditações.
de meditações diárias, tem um monte de livro de meditação diária. Eu quero meditar na vida, no universo, em Deus, depende. Você vai meditar durante alguns minutos todos os dias. Isso vai trazer paz, calma, tranquilidade. Você vai produzir serotonina, dopamina, todas as inas que fazem bem para o corpo, relaxamento muscular. Você vai fazer exercício de relaxamento muscular. Dentro do nosso músculo tem muita substância química que faz com que ela envia através dos nervos do músculo. Nossos músculos é cheio de inervação, né? Não é cheio de nervo, claro que é. Bate no joelho, o joelho pula, né? Você bater, o médico, não tem um lugar que o médico bate certinho assim que o joelho faz assim, pá, a perna, isso é um reflexo de nervo que bate aqui, ó. Bate aqui, o nervo faz isso. Tem um aparelhinho aqui que você coloca no braço, assim, e ele dá choquinhos, choque elétrico. Esse choque, ele é recebido por receptores de nervo que tem aqui na musculação. Aí seu braço faz assim, ó. Seu dedo faz assim, começa a pular, bater. Por quê? Porque é a leitura que a gente tem no corpo inteiro. O corpo inteiro está integrado. Mente, corpo e o espírito, é tudo junto, não tem jeito de separar. Então, você vai. Sono ruim, posso fazer melhor, não tenho tomado medicação esses dias dolorido. Sono. Ó, você. Alessandra, quando a gente está dormindo ruim, quanto mais você preocupar e mais você falar, ai que droga, não dormi nada essa noite. Não tô conseguindo dormir, tá uma porcaria. E não sei o quê, eu não sei o que eu faço para dormir. Eu só tenho insônia. É, de novo, uma noite mal dormida, e tá. Isso é uma cobrança muito grande que aumenta a ansiedade e aumenta a insônia. A gente não pode forçar o nosso corpo a fazer uma coisa que ele não é, forçar, não tem jeito nem de forçar a gente a relaxar. Eu não posso chegar para você e falar assim, relaxa, relaxa, relaxa esses músculos e tal. Você tem que deixar. Você vai fazer igual o programa que eu faço, né? E daí? Você vai desafiar a insônia. Você tá com insônia, você vai falar assim: "Ah, é? Não quer dormir não?" Cérebro, você, né? É como se você estivesse enviando mensagens para ele. Você vai conversar com ele, você vai falar assim: "Você não quer dormir não? Quantas noites eu consigo ficar sem dormir?" A gente não consegue ficar muito sem dormir, tá? Mesmo que a gente quisesse, que a gente colocasse vigilante e falasse: "Eu não vou dormir." Você vai ter desligamentos durante o dia se não tiver uma noite se tiver sem dormir uma noite. Durante o dia você vai ficar pescando, você vai ficar apagando, o cérebro vai ter segundos de apagamento. Ele apaga e volta, porque é uma necessidade fisiológica fundamental para o corpo, essencial. Todo mundo precisa de dormir. Você vai parar de lutar com a insônia, você vai se entregar, você vai falar assim, tá bom. Então, é como se você aceitasse essa condição. Quando você aceitar, que aí vem o desafio, você vai desafiar, porque você sabe, você vai falar assim, eu quero ver quantas noites eu consigo ficar sem dormir. Você não vai ficar muitas, você só vai desafiar. Não é porque você está desafiando que vai acontecer. É igual o coração, não é porque você vai mandar o seu coração disparar que ele vai disparar. Você não manda, ó, bate mais calmo, e ele bate. Agora bate rápido, ele bate, não. Mas você pode fazer coisas com que ele acelere e fazer coisas com que ele diminua. Por exemplo, se você respirar de certa forma, um tipo de respiração, você pode diminuir os batimentos cardíacos. Se você quiser que o seu coração acelera, é só você começar a mesma respiração que você faz quando você está correndo. E aí o coração começa a bater mais rápido. E quando você assusta, ele bate mais rápido. Então, são coisas que a gente faz, né? Que a gente faz com o corpo e o coração responde. Você vai fazer isso com sono. Você vai falar assim, desafiar o sono. Você vai deitar na cama e falar assim, tá bom, eu não vou dormir, então tudo bem. Eu vou ler. Ler é uma maravilha para dormir. Se você não, porque o foco está na leitura. Você vai, mesmo que você desviar, você está ali lendo, aí começa a pensar no problema, aí você volta para a leitura. Quando a gente foca demais em uma coisa, a gente fica com sono. Aí a outra coisa é aceitar. Não brigue com o sono. Aceita, fala assim, tá, essa noite eu não dormi bem, mas a noite que vem eu vou dormir. E aí você vai dormir. Uma hora você vai dormir bem, uma hora você vai voltar a dormir bem. E quando você dormir bem, você vai falar, gente, eu dormi bem, não acredito. Que maravilha, porque você parou de focar na insônia. Você vai focar na leitura, você vai focar em comer bem, em beber bem. E o sono você vai falar assim, se eu dormir bem, se eu não dormir, amém. Fazer o quê?
Não é só você que sofre de insônia, não é todo mundo que tem uma noite maravilhosa de sono. A insônia como problema e como doença que tem que ser tratada, ela é uma doença também, mas é uma insônia que está anos que a pessoa não dorme bem. Aí você tem que ir no médico para ver se você tem apneia do sono, que é quando a pessoa para de respirar enquanto está dormindo. É uma doença em que o cérebro ele entra quase que no inconsciente. Sabe quando a pessoa é anestesiada, que ela fica inconsciente, que a gente fala que fica em coma? Então, o sono é tão profundo que a pessoa para de respirar e aí ela acorda assustada, porque o cérebro acordou ela. Oh, acorda, 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 que você parou de respirar. Isso é um problema. Se você tiver problemas de respiratório, né, ronca muito, assim, então você tem muito problema aqui nas vias aéreas, talvez uma carne esponjosa no nariz, talvez um fechamento de glóteo, isso é doenças. Se tiver doenças que podem atrapalhar o sono, aí tudo bem. Agora, se for insônia por ansiedade, depressão, problemas mentais, isso aí você vai conseguir dormir naturalmente, porque o corpo foi feito para dormir naturalmente. Você só tem que parar de brigar com a insônia e aceitar que você está alguns dias sem dormir bem, porque terá noites que você vai dormir bem e terá noites que você não vai dormir. Tem médicos especialistas em sono. O sono é uma coisa tão importante para o nosso corpo. A gente passa metade da vida dormindo, quase a metade, né? Mais de um terço da vida dormindo, porque a gente, sei lá, 8 horas de sono é o ideal que se fala, né? Tem gente que dorme 5 horas e se sente bem. Olha, um médico aqui nos Estados Unidos, ele falou assim que ele fez um teste assim, ó. Ele foi dormir durante uma semana, todos os dias. Ele fez um teste de falar que ele ia dormir 8 horas, mas ia acordar cansado. Então ele punha na cabeça dele e falava: eu vou dormir, amanhã eu vou estar muito cansado, vou dormir só 8 horas, eu queria dormir 10. Aí no outro dia eu vou dormir 7 horas, vou acordar cansado. Ele acordava cansado. 6 horas ele acordava cansado, 5 horas ele acordava cansado. É... 3 horas, 2 horas e sempre acordando cansado. O negócio mostrou um joia. Quando ele na outra semana, no outro dia, ele foi dormir às 8 horas. Ele falou assim: eu vou acordar super bem. Acordou bem. Eu vou dormir 7 horas, vou acordar bem. Ele acordou bem. Eu vou dormir 6 horas, mas eu vou acordar bem. E aí ele foi fazendo 5 horas, 4 horas. Aí à noite que ele dormiu 2 horas, que ele falou assim: eu vou dormir só 2 horas, mas eu vou acordar bem, vou acordar recuperado, vou acordar como se eu tivesse dormido a noite inteira. Ele acordou. Aí depois, 1 hora, a conclusão desse estudo que está disponível nos artigos científicos de médicos que fazem, né, assim, estudos científicos laboratoriais para todo mundo usar como fonte, ele viu que o corpo, ele obedece o que a gente fala, o que a gente espera dele. Se você fala que você está cansado, você vai ficar cansado. Se você fala assim, não, eu tô bem, eu dormi mal, mas eu tô bem. O corpo fala se ela tá bem, então vamos ficar bem. Vai ficar todo mundo bem, porque tá tudo bem. Isso tem poder. Isso tem muito poder, mas muito poder mesmo. Que horas livres, desligar o celular e TV. Então, a higienização do sono que as pessoas falam. Deixa eu só terminar esse negócio do poder. E eu já tirei como exemplo. Por exemplo, eu quero acordar 5h30 todos os dias da manhã. Eu quero acordar 5h30, eu quero fazer 1 hora de meditação, oração, as declarações que eu faço todos os dias, né? Declaração para fortalecer o eu sou abençoada, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo. Por quê? Porque eu acredito em Gênesis 1:27, que Deus falou pra gente o que a gente é, feito à imagem e semelhança dele, dotados de inteligência que ele dá e sabedoria. Então eu fico 1 hora nesse preparo para o dia. Em primeiro lugar, você se prepara, Alessandra, para dormir bem à noite, é de manhã quando você acorda. Quando a gente, 5h30 hoje em dia, o sol ainda não apareceu. Então eu evito a luz do celular, porque a primeira luz que o seu olho deve ver de manhã é a luz solar, é a luz da claridade do dia. Se o dia não amanheceu ainda às 5h30, a gente tem que evitar a luz artificial de celulares, que é uma luz azul.
Então você pode ligar a luz da sua casa, vá para um ambiente que você não vai acordar as pessoas e lá você faz sua meditação, sua oração até que o dia amanheça. Quando o dia amanhecer, olhe para a claridade. Quando a gente abre o olho e olha para o céu, olha para a luz solar, olha para a luz do dia, para de ser produzido certos hormônios, não vou ficar dando nome, né? A melatonina foi produzida lá de noite, e ele produz hormônios do dia. O corpo acorda, ele desperta e ele já está te preparando para você ter uma boa noite de sono. E você vai então beber água sem comer nada. Primeira coisa, você vai hidratar o seu corpo, porque ele ficou a noite inteira liberando toxinas, e muito delas está na língua, na nossa língua. Ela amanhece com essa borra branca, cheia de toxina. Então você vai no banheiro, faz sua higienização bucal e de preferência rapa a língua e tal. Aí você vai beber uns 500 ml, 700 ml de água. De preferência, água morna, se a pessoa tiver principalmente prisão de ventre, para que ela possa fazer com que o seu intestino comece a funcionar e ali já libera fezes e urina e todas as toxinas do corpo, vai limpando o seu corpo. Durante o dia, você vai ter uma alimentação saudável, é bom fazer exercício físico, mas à noite, 1 ou 2 horas antes de dormir, de preferência 2 horas antes de dormir, largar o celular, largar as redes sociais, Instagram, Facebook, vídeos shorts, vídeo curtinho, TikTok, vídeo que faz rir, vídeo que te faz ficar com um monte de é, empolgação, de estado de alerta, sendo que está na hora de produzir melatonina. E o celular, principalmente, eles têm uma luz azul, que essa luz azul no olho, ela para a produção de melatonina. A melatonina ela é produzida ali por volta de 7h30 da noite, 8 horas, depois que o pôr do sol vai embora, e ela segue sendo produzida 9, 10, 11 da noite, então tem que ser evitado. E se você, Alessandra, depois de tudo isso não consegue dormir, eu te aconselho você procurar um médico especialista em sono, um neurologista que talvez se especializou em sono, porque a maioria das pessoas que fazem todo esse procedimento, elas depois têm melhora, elas relatam melhora. Eu acho que eu já te mandei no particular algumas coisas sobre isso, já falei outras vezes sobre isso. Se você ainda não está dormindo, talvez você está brigando com o sono, talvez, tá? Pode ser um caso. Brigando do tipo assim, quanto mais você força uma coisa acontecer, menos ela acontece. Eu vou dormir, não quero dormir, eu vou dormir, não sei o que, não sei o que. Eu preciso dormir, eu quero dormir. Quanto mais irritado, mais você produz adrenalina, mais acordada você fica. E quando você não importar com isso, quando você deixar para lá, quando você, se eu dormir bem, se eu não dormir, tudo bem, aí você vai dormir, porque você não vai estar focando em que você não consegue dormir, você tem que focar em outra coisa, direcione o seu foco, que é a letra I, interaja com outra coisa. Toma chás também, tem muito chás bons para acalmar, chá de passiflora, que é o maracujá, flor do maracujá, o difícil é encontrar ele natural, assim, sem outras ervas, sem misturas de outras ervas que pode acabar sendo tóxicas e tudo. Amanhã, por falar nisso, eu vou trazer suplementos vitamínicos. Quais suplementos são bons para ansiedade e crise do pânico? Quais vitaminas são boas? Quais fitoterápicos são mais indicados? Fitoterápicos é sem efeitos colaterais ou ervas não, ou efeitos colaterais ou efeitos adversos, né? Ou hepatotoxicidade, ou alguma outra coisa, não, eles não são isentos, eles também podem ter até alergia, igual eu falei do chá de camomila, tem gente que tem alergia ao pólen, né, as coisas da flor. Tenho aqui a chá, erva separado, hoje faço assim, agora eu deixo pra lá, magnésio tomo à noite. É isso aí. Magnésio é um dos suplementos muito importantes que ele tem muita função neurológica. A falta de magnésio produz produz não, ele aumenta a ansiedade e aumenta o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Ele aumenta, ele tem fator ligado a esses transtornos. Bom, então é isso, para você fazer o desmame, você vai ter que trocar uma coisa por outra. Você não troca uma coisa por nada. Você não fica no vácuo, entendeu? Tipo, eu tinha um medicamento, agora não tem nada. Eu tomava remédio, tarja preta.
Aí eu estava sentindo bem da ansiedade, não tinha crise. E agora? Não, agora falaram que faz mal, parei de tomar e eu não faço nada. Não pode, gente, não pode. Por quê? Porque não é trocar um trem por nada. É trocar um trem por outro. É uma troca. É uma substituição. Você vai substituir algo por alguma coisa. Até menino, até criança a gente faz isso, né? O menino tá querendo brincar com uma coisa que é perigosa. Ele quer pegar uma faca na cozinha. E a gente sabe que é perigoso. Aí você vai lá e me dá essa faca, me dá aqui, não pode, é perigoso, me dá aqui. Você toma, a criança vai chorar, não vai querer te entregar, é perigoso ela até se machucar, porque você foi pegar. Aí ela corre, é pior. Mas se você pegar uma coisa, assim, um brinquedo, um negócio, não tem nada aqui perto de mim, tem isso aqui, e falar assim: olha que legal, olha que bonitinho, você quer? Toma, me dá a faca, toma. Aí ela pega e te dá. Aí ela te dá. Então eu tô aqui para falar assim para você: ei, você tá tomando medicação tarja preta? Eu tenho uma coisinha melhor para te dar. Você quer fazer exercício? Você quer comer bem? Quer fazer terapia? Você quer aprender a fazer meditação, oração, exercício de relaxamento muscular, para você relaxar seus músculos tenso. Eu vou te ensinar para você fazer todo dia uma massagem no rosto matinal. Eu já ensinei, hoje eu não posso, não dá tempo, tá? A gente vai terminar a live. Aí eu vou te ensinar a fazer essas massagens para você liberar pontos de tensão do rosto. Eu vou te ensinar, olha, anda descalço no chão todos os dias, assim, uns 10 minutos para você liberar as energias ruins, negativas que a gente carrega. Ah, mas que é isso, Adriana? Energia negativa? É, a gente é energia. O corpo nosso é cheio de energia. A gente tem 70% de água. Encosta numa coisa que dá choque para você ver. O tanto que por que tem essa atração por eletricidade assim? O corpo, ele é uma eletricidade. O coração, ele bate através de eletricidade. A gente tem uma bomba no corpo que chama a bomba de sódio e potássio, que as células, elas têm uma troca de energia, assim, entre a maioria dos químicos, ele é positivo ou negativo. Por exemplo, o sódio, ele é uma molécula de Na positivo. O cloro é uma molécula de Cl negativo. Então, toda vez que entra uma molécula positiva na célula, sai uma negativa. Se você toma magnésio, por exemplo, ele é bom porque o cálcio, magnésio é Mg, negativo, e o cálcio é Ca, positivo. Isso é a tabela periódica dos químicos do corpo. Então, às vezes, a pessoa ela toma cálcio para fortalecer os ossos, mas ele é um depletor, ele diminui o magnésio no corpo. Então, a pessoa fica com deficiência de magnésio porque está tomando muito cálcio. Então a gente tem que ter esse balanço de eletrólitos no nosso corpo. Eletrólitos não é nada mais do que nada menos do que íons e prótons, prótons positivos, íons negativos. A gente é eletricidade, os neurônios, eles se comunicam fazendo eletricidade, choquinhos assim. O pensamento é lido numa máquina de tomografia computadorizada através de ondas de eletricidade que ela envia de sinal uma célula para outra. Aí o médico fala: ó, mexeu aqui, mexeu aqui, mexeu aqui. Essa parte ficou colorida lá na imagem, porque essa parte está gerando energia. Aí depois essa gera energia. Aí eles mapeiam o cérebro. Olha, aqui a consciência produz pensamentos. Quando a gente está pensando em coisa triste, é uma parte do cérebro, coisa alegre. Emoções vêm aqui da amígdala, blá blá blá. E assim eles vão mapeando o cérebro. Então a gente é energia. Aí você tem que descarregar essa energia. Não é negócio de feitiçaria, espiritismo de água salgada e tomar banho de ervas, essas coisas não. É descarregar mesmo, no chão, na terra, na... Aqui tem uma época que venta muito, sabe, aqui nos Estados Unidos, que o vento produz uma eletricidade no corpo, assim, até o cabelo da gente fica assim, elétrico, sabe? O cabelo quando fica assim, elétrico, aí a gente encosta na porta do carro para abrir o carro, leva choque. É horrível. Nessa época eu fico dando tapinha, assim, sabe? Nas coisas para não tomar choque. Toma choque na porta de casa, na porta do carro, em outra pessoa. Você vai pegar numa pessoa, os dois, você pega na pessoa, você chega
às vezes faz até barulho, às vezes você vê até a cor do choque. A gente toma choque nas coisas, a gente é muita eletricidade, então você tem que descarregar essa eletricidade do seu corpo, fazendo caminhada, respirando, tomando água, comendo bem, é isso. É esse é o remédio natural para você fazer o desmame do medicamento, trocar uma coisa por outra. Quando você estiver pronto para abrir mão de uma coisa e pegar a outra, aí você faz o desmame, junto com o seu psiquiatra e junto comigo, um terapeuta, qualquer terapeuta que você quiser, porque você vai ter uma lista de coisas para fazer. Aí você vai fazer essas coisas, e essas coisas vão mudar os hormônios do seu corpo. Aí você não precisa mais do hormônio químico, que tem efeito colateral. E esses hormônios naturais não têm. E as coisas que você vai trocar não tem efeito colateral. É saudável. Pode usar o resto da vida. E vai fazer bem e vai te manter equilibrada. Significa que você nunca mais vai ter crise do pânico? Não, mas significa que se tiver, você já sabe o que você vai fazer. Você não vai desesperar, você não vai voltar a tomar medicamento por causa disso. Você vai ver que uma crise esporádica, praticamente toda a população tem. Tem gente que até tem e nem sabe que teve, porque ela não fica desesperada, ela não vai para pronto-socorro, ela tem até uma sensação ruim assim no corpo, mas ela, ela tem mecanismo de acalmar ela mesma. Ela não fica assim, nossa, eu vou morrer, ai, meu Deus do céu, me ajuda que eu vou morrer, não sei o que, não sei o que eu faço, o que eu faço, desespera, não. Ela fala assim, nossa, eu tô passando mal, vou respirar, vou focar em outra coisa, eu vou aceitar, isso é normal, é desagradável, mas não é perigoso, vai passar, eu sei o que que é e eu vou aguentar aqui alguns minutos, vai durar uns 5 minutos e vai passar. Eu não vou morrer por causa disso, tô olhando aqui no relógio. E não vai mesmo, porque não vai, aguenta, é desagradável, mas vai passar. E aí depois manda sinais pro seu corpo de que tá tudo bem, e aí você vai ter controle. Eu vou fechar te mostrando que dá para ter controle. Você vai falar assim para mim: é fácil você falar. Quero ver você fazer. Presta atenção. Eu era técnica de enfermagem, depois eu passei a ser farmacêutica. Eu trabalhei no hospital há muito tempo. Agora você imagina pessoas que trabalham com coisas estressantes, que já é estressante, né? Quantas vezes, não foi nenhuma nem duas, é muita. Você tá lá sentada no pronto-socorro. Eu trabalhei sentada no pronto-socorro. Vou te falar de uma coisa real. Eu tô lá sentada no pronto-socorro, descansando um pouquinho, quando a gente escuta o barulho da ambulância. Chegando. Aí a gente levanta na hora. Vamos, que a ambulância chegou. Há uma emergência no hospital. Aí chega, pá, abre as portas do hospital de vidro, a gente vem com a maca. Se for o bombeiro ou a ambulância, ela já vai vir com a maca, né? O paciente sai de lá com a maca. Mas a gente tira o paciente da maca da ambulância e põe na maca do hospital. E aí a gente vem, a gente já calça a luva, plá, 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 e vem andando, falando e agindo. E aí, às vezes, o paciente está grave, às vezes é um acidente, às vezes é uma parada cardiorrespiratória, aí a gente já vem com um carrinho de emergência, aí o médico começa, não, como é que chama o negócio para entubar? Cânula número 7, massageador, abre o negócio, a gente já vem com, aí ó, presta atenção, a enfermeira, o técnico de enfermagem, o médico, a equipe da enfermagem do pronto-socorro tem que ter calma. Tem que ter, porque se você não tiver calma, você não vai raciocinar. Então a gente aprende a controlar um estado estressante. É estressante? É. Qualquer pessoa poderia desesperar. O que você faz no desespero? Você não faz nada, você paralisa. Você entra em choque com o seu sistema de ansiedade, que é a gente agir, age, o perigo tá ali, age. Só que você que eu faço? O que eu faço? Já pensou se chegar um paciente lá que tá com parada cardiorrespiratória e eu ficar assim, o que eu faço? O que eu faço? Meu Deus, ele vai morrer, o que eu faço? Não, eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar. Se eu não souber o que eu faço, eu não vou saber raciocinar. Eu vou shut down, eu vou fechar o meu raciocínio e vou deixar com que a emoção que é produzida aqui na amígdala toma conta da situação. Aí eu não vou saber abrir a roupa do paciente, olhar se ele está com pulso, abrir ele aqui, colocar achar a veia dele. Já pensou eu com a agulha? Quantas vezes eu já fiz isso? Um monte de vezes. Aqui, ó, eu pego a agulha, né? E vou lá na veia da pessoa. Eu tenho que achar
uma via intravenosa para colocar a medicação na pessoa, o médico vai pedir para colocar, se for uma parada cardiorrespiratória, vai ter que pôr adrenalina, uma injeção de noradrenalina, norepinefrina para o coração bater. Aí eu tô aqui com a agulha, né? Aí eu vou aqui na veia do paciente. Aí eu tenho que achar a veia. Eu tenho que ter calma. A pessoa tá morrendo ali, mas eu tenho que ter calma para pegar a veia. Aí eu vou, a veia pega assim, tá? Não é assim, eu tô fazendo assim só para mostrar. Vamos um pouco na mão. A gente não pega a veia muito na mão quando é emergência, mas no pronto-socorro você pode até pegar por enquanto, até ali pro pronto-socorro. Aí eu tô vendo a veia aqui da pessoa. Às vezes a pessoa nem tem veia, né? Porque às vezes ela já tá sem respirar, já tá ficando até roxo aqui. Agora imagina se o médico, eu quero um acesso venoso, eu quero um acesso venoso para colocar medicação. E eu, tá bom, doutor, peraí que eu vou. E aqui,